qualquer cidade é, por definição, um assentamento humano. Então, não podemos separar a cidade, o espaço urbano, das pessoas, né? Mas, então, por que é importante estudar, nesse contexto, a subjetividade? É fundamental que a gente separe o arquê da palavra arquitetônica, o prefixo grego arquê, do tecton, que é a segunda componente da palavra arquitetura. Porque o tecton tem a ver com a materialidade. E eu acho que um problema nosso com as cidades, nosso dos arquitetos, é que talvez a gente tenha dado ênfase demais ao tecton, à questão construtiva, à forma, à beleza, em relação ao arquê. E eu acho que o arquê, que em alguns autores veem a própria dimensão antropológica da arquitetura, quer dizer, um ato inicial que funda o espaço humano, né? Análogo e contemporâneo à linguagem, ou seja, nesse sentido, é a habilidade humana em qualquer cultura, em todos os tempos, o ser humano sabe fazer sua própria casa, assim como sabe se expressar via linguagem. Francesco, no livro Walkscapes, você não usa o termo, a frase, a palavra inconsciente, mas você fala sobre os processos simbólicos nos espaços urbanos. Poderia nos dizer um pouco sobre isso? Na verdade, eu falo de amnésias urbanas, ou seja, lugares que nós esquecemos de alguma forma, que nós apagamos dos nossos mapas mentais. Ou seja, nós, ao caminhar numa cidade, porque, na verdade, não só quando caminhamos, mas quando andamos de carro ou numa velocidade diferente daquela do andar a pé, muitas vezes acontece que, numa rua, nós atravessamos lugares que não correspondem à nossa ideia de cidade. Então, nós não os reconhecemos enquanto cidade e rapidamente os apagamos da memória ou do nosso mapa mental. É nesse sentido que eu falo de amnésia urbana. Me interessa o tema de como a mudança das cidades, o crescimento das cidades tem dificultado a prática de caminhar. Lúcia, essa ideia de como muda a experiência subjetiva da cidade quando você sai do carro, anda a pé, você tem sentido isso nas suas pesquisas? Então, assim, andar na cidade é obrigatoriamente ter o outro em face, não é? E isso fala de que nível de sociedade a gente tem, que como essa sociedade se organizou, que valores compõem essa sociedade, quão democrática ela é. Por exemplo, se a cidade tem ruas, calçadas confortáveis, adequadas ao caminhante, ela mostra um tipo de sociedade que é diversa, por exemplo, da sociedade que nós temos. Francesco, que passos devemos dar para, através do ato de caminhar, por exemplo, fazer melhor arquitetura nas cidades? Bem, começar a caminhar para fora da academia, fora do modo como normalmente é feita a arquitetura, fora da época contemporânea até, que deve se tornar uma lembrança. Nós temos que sair dessa época também, porque o contemporâneo já assumiu todos os aspectos da nossa vida. Cada contradição faz parte do contemporâneo, mas eu acho que precisamos dar um salto além, em direção a algo que não conhecemos.